noite, pessoal. Estamos aqui no episódio 3 do Meu Jeito Pode, com minha grande amiga Gisele Soler. Soler, isso mesmo. Empreendedora, transformadora, agilista. Gisele, fale um pouquinho sobre você, minha grande amiga dos olhos verdes. Somos amigos há muito tempo já, né, Cláudio? Grande. Muitas aventuras, né? Muitas aventuras. Muitas risadas. Muitas. Cláudio é muito engraçado. Eu lembro de várias, principalmente no final de ano, a gente na casa de um amigo nosso, né? Isso. Foram grandes momentos, né? Foram passagem de ano incrível. Inclusive eu tava com as minhas filhas, eu tava com a Brenda, a Emily tava também, né? Ela chegou depois, né? Não, acho que só tava a Brenda com o marido. Ah, é verdade. A Brenda e o marido. Mas vamos lá, Gi, fala um pouquinho aí da sua trajetória aí, que a gente sabe que é uma trajetória de muito sucesso. Fala pra gente aí um pouquinho. Então, eu vou contar desde quando eu nasci, que eu fui concebida, né? Legal. A gente diz que tem dois grandes marcos na vida da gente, né? Que é o Mark Twain que fala, que é quando você nasce e quando você descobre o porquê. Então, eu vou falar desde quando eu nasci, né? São dois grandes marcos. Então, eu nasci num berço evangélico, eu nasci em São Paulo, e meu pai recebeu uma proposta para ir para Minas para montar uma igreja. Qual cidade de Minas? Foi Monsenhor Paulo. Paulo? Perto de São Gonçalo do Sapucaí. Era uma cidade muito pequena na época. Hoje já é maior, já tem no mapa. Mas na época nem no mapa estava. E lá meu pai montou uma beneficiadora de arroz. Que legal. Empreendia? Ele empreendia. Ele foi para empreender na época. Mas ele comprava o arroz e beneficiava? Como é que ele fazia? Isso. Ele comprava o arroz, né? Porque era uma região agrícola. E ele beneficiava. Eu só lembro das cascas de arroz e eu brincando com as cascas de arroz, né? Porque era bem criança mesmo. E do lado, ele construiu uma igreja, né? Então... Igreja evangélica. Tá. E aí depois desse período, nós voltamos para São Paulo. Depois, eu tinha 7 anos de idade. Nós voltamos para São Paulo e aí eu fui morar em São Paulo, porque eu sou paulistana, da capital. Ficamos lá 1 ano e meio, quase 2. Depois eu fui morar em Sumaré. Né? Sumaré, perto de Campinas. Isso. Cidade quente aquela, hein? Aquela é quente. A região de Campinas é muito quente. Eu já trabalhei lá há muitos anos, na 3M. Um abraço para minha cunhada, Flávia, que trabalha lá hoje. É uma excelente empresa. E aí, morei lá até os meus 12 anos em Sumaré. E aí meus pais se separaram e eu fui morar em Campinas. E na época eu morei com meu pai, né, com a minha madrasta, e foi quando eu estudei, né? Estudei prótese odontológica, eu sou protética. Ah, é? Por isso que tem esse sorriso bonito? Cuida dos dentes, né? Tem vários pivôs, tô brincando. Eu só falar pra você que... Disso, não vou falar não, porque senão tem 2 dentes meus aqui que eu preciso dar um jeito neles. Entendeu? Na verdade, eles não existem mais. Mas vamos lá. Então, e eu fiz prótese odontológica. E depois disso, eu saí da casa do meu pai e fui morar em São Paulo com a minha mãe, em São Caetano do Sul. E lá que, na verdade, começou a minha grande trajetória, né? Trabalhando. Eu trabalhei um período no laboratório de prótese. Depois, eu fui trabalhar numa faculdade. Eu era rimo de família, ajudava a minha mãe a pagar as despesas. E eram em quantos irmãos na sua casa? Olha, no total, nós somos em 7. Mas... naquela época nós éramos em 4 quando meus pais separaram, são filhos da minha mãe, né? E depois meu pai teve mais 3 filhos, então no total são 7 filhos aí. São 3 homens e 4 mulheres. E aí começou a sua jornada profissional? Isso. Aí eu trabalhei numa universidade, numa escola, trabalhava na área na secretaria, né? Depois eu prestei concurso e fui para Telesp. Telesp? Pessoal, para quem não sabe, Telesp é a Vivo de hoje, tá? Isso. E tem várias histórias engraçadas. Sério? Lá, né? Conta, você falou nos bastidores pra mim a história da Xuxa. Ai, gente, era um inferno, porque eu era auxiliarista, né? Na época a gente tinha aquela lista grande que você tinha que procurar telefone, época do orelhão. Domingo, a criançada ligava o dia inteiro. Quero o telefone da Xuxa. Xuxa não autoriza
liberação do número de telefone. Era o dia inteiro, mas era só no domingo? O dia inteiro, porque a criançada ficava na rua de domingo, não estava na escola, né? Era mais domingo, né? E as linhas eram 500 atendentes ao mesmo tempo, né? Ali era um andar inteiro só com atendentes. Nossa! Mas assim, como você era atendente, eu acho que deveria ter outras histórias também ali, você atendendo e tal. Qual que é a que mais te marcou, assim, que você acha que, poxa, como é que pode, sei lá, alguém ligar e pedir isso? Tem alguma história assim, Cláudio, não sei se convém contar aqui. Pode contar, mas não tem problema. A gente vai cortar isso aí. Na verdade, não, tá? Mas fala aí. Tinha um cara chamado Bagre Negro. Ele ligava e falava com as atendentes. Bagre Negro? Bagre Negro. E ele falava com uma voz toda sexy. Assim, toda sexy. Igual a sua, Mercadinho 2, normal, mas é melhor. Isso, de locutor, né? Aí ele falava assim, que cor é a sua calcinha? Você tá de sacanagem. Aí você falava assim, a gente falava, senhor, só informamos números de telefone. Deseja mais alguma informação? Quero saber a cor da sua calcinha. Isso pra todas as atendentes que ele... Ele ia ligando várias vezes e acabava... Todo mundo conhecia ele, então? Todo mundo conhecia. As 500 atendentes. As 500. E ele nunca tinha caído comigo. E a gente tinha muito medo, porque a monitora ficava entrando na linha pra ver se você estava atendendo direitinho todos os clientes, né, que ligavam. Porque naquela época era importante também. Era um serviço mesmo de atendimento ao cliente, né? Tanto que era concursado, né, pra poder prestar serviço. Mas e aí? E aí, ele caiu comigo. Que cor é a sua calcinha? Eu fiz com a voz. Eu falei, senhor, só informamos números de telefone. Mas eu quero saber qual é a cor da sua calcinha. E eu falei assim, putz, eu não resisti a uma piadinha. Aí eu falei, tô sem. Sério? Mas conta aí. Meu Deus, conta pra gente aí. Quem vê meu filme? Fala, você tava ou não? Não? Tá. Mas ele depois, acho que ele tentou ligar lá mais umas 200 vezes. É você que pra tentar cair. Era o tarado da calcinha. Era o tarado da calcinha. Nossa. E aí depois eu saí da Telesp, porque eu prestei concurso de novo nos Correios. Tudo era concursado, né? Correios ainda né? Uhum. E aí eu passei no Correios. Na época eu tomava ônibus, metrô e trem pra chegar no Correios. Né? Bem parecido com um amigo nosso que deu também uma entrevista, o Rodrigo. Isso, o Rodrigo. Eu assisti o podcast Rodrigo, anterior, exato, né? Rodrigo Carmo. E aí, nesse período eu tive uma experiência ruim, né? Foi a primeira vez que eu fui assaltada na minha vida. Sério? Me roubaram um relógio, né? Mas o cara tava armado? Não, ele passou e roubou, e eu tava sozinha no ponto da República, sabe? Era um negócio assim bem... Mas foi à noite isso aí? À noite. Porque eu trabalhava em vários horários, né? Como você era telefonista, podia cair era em várias escalas. Entendi. E depois que o Correios, eu fiquei lá quase 2 anos, e aí a minha mãe veio para cá, pro Vale do Paraíba, eu vim junto, foi quando eu vim para Jacareí, né? E aí eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Monsanto, foi aí que eu entrei para ser de... Atual Bayer, né? Isso, do ramo agro, né? E eu entrei para ser digitadora. Sério? Você não fez curso de datilografia, não, né? Fez? Na infância eu fiz. Gente, naquela época, curso de datilografia. A primeira coisa que sua mãe fazia era colocar você no curso de datilografia. Era osso, não era, gente? E datilografar com os 10 dedos. Tinha que datilografar com os 10 dedos. Exatamente. Aquelas máquinas... E isso me garantiu um emprego, porque eu me dei muito bem ali na Monsanto, porque eu não só digitava. Eu resolvi arrumar base de dados de fornecedores, porque eu gostava das coisas padronizadas. Era da época do mimeógrafo, Xerox, que você mandava pedido de compra para fornecedor. Qual que é o seu signo, gente? Eu sou capricorniana. Gosta é trabalhadora, né? Né? E aí... Workaholic? Eu sou workaholic. E aí foi um período assim muito legal, porque nesse período eu comecei a comprar. Eu não tinha essa função de compradora. Eu sou grata aos líderes que eu tive na época, né? O Paulo Silva foi o cara que me ensinou a comprar, né? E na época ele começou a me ensinar e eu comecei a comprar itens pequenos, tipo material gráfico, suprimentos, coisas de uso e consumo, isso, valores baixos. E nisso eu fui me destacando.
E aí surgiu uma proposta para eu entrar como assistente. E aí eu fui construindo a minha carreira dentro da Monsanto. Fiquei 6 meses como assistente, aí me chamaram para a primeira fase de implantação de limpeza de base de dados. Acho que você conhece bem esse termo, sim, né? com certeza. E aí foi quando eu participei da primeira fase do bug do ano 2000, quando Sim, o pessoal lembro. achava que ia dar problema com base de Sim, dados. sim, Aí eu fiz limpeza, eu gerenciei esse projeto. Uhum. Depois disso eu fui efetivada. Aí eu Legal. trabalhei no faturamento 6 meses, no recebimento 6 meses, fui para compras e aí eu participei do SAP, implementação de 2 anos do SAP. E aí nisso eu fui Lá em crescendo. 2000? No ano 2001. E foi na Monsanto que eu fiz faculdade, que eu tive oportunidade, porque eu não tinha dinheiro na época, quando eu era Entendi. renda de família, não tinha E dinheiro. eles incentivavam naquela época? Davam algum incentivo monetário? Eles pagavam metade da minha faculdade. Que bacana. E foi graças à Monsanto, eu sou muito grata a essa empresa, porque foram 10 anos, construí uma carreira, né? Eu só saí da Monsanto por quê? Porque eu precisava aperfeiçoar meu inglês. Ah, entendi. E aí, como é que você fez isso? Aí eu fui para a Austrália, Cláudio. Sério? Eu sonhava em ter uma experiência no exterior. Internacional, tá. Aí eu morei 6 meses na Austrália. País incrível, né? É um país bem parecido com o Brasil? Era um país super parecido, assim, no sentido de clima, sabe? Bastante calor, E as né? pessoas lá? É um país multicultural, Uhum. tá? Então, assim, lá foi onde eu provei as frutas mais doces também, né? E as pessoas também se davam super bem, se relacionavam super bem. Apesar de que eles tinham um pouco daquele jeito britânico de ser. Tá. Tá, Curto e grosso. sérios. Não mandavam recado, não. E eu gostava disso, tá? Vou ser bem Bem sincera. objetivo, né? Eu não contei isso, tá? Pra você, mas eu vou contar aqui, tá? Ah, isso que eu gosto, pô. Eu vou contar aqui. Mas É. eu já teve um período que eu fui a loira do banheiro na Monsanto, né? Loira do banheiro? Eu era muito brava. Quando eu fui líder lá, Mas você era brava mesmo com o eu era pessoal? brava. Eu era muito exigente, né? E eu não tinha treinamento e liderança. Simplesmente eu queria o negócio feito. Como eu fazia, eu achava que todo mundo tinha que fazer e eu era muito impositiva. Então eu não tinha esse perfil mais dócil, mais Você era o amado. sargentão. Eu era sargentão. Eu era bem sargentão. Com os meus irmãos também eu já fui bastante sargentão. Depois melhorei. Pode ser, talvez pelo fato de você ter, de alguma forma, ajudado na educação dos seus irmãos, aí você trouxe isso com você, como você aprendeu lá atrás, né? Isso, responsabilidade é muito cedo, né? Uhum. Porque desde os 13 anos que eu trabalhava em casa e cuidava dos meus irmãos. Então, já Assumi esse papel muito assumi cedo, esse né? papel muito cedo. E aí, depois da Austrália, eu voltei, né? Eu consegui uma certificação Cambridge, porque para mim tinha que ser colarzinho de 10, né? Nunca pode ser menos do que uma certificação. Você tá parecendo virginiano, meu. Nós somos elemento terra, né? A gente acaba cobrando muito, né? Sim, muito, sim, sim. muito, chega a ser um pouco metódico, né, Cláudio? Exato. Chega a ser um pouco metódico. E aí, eu consegui emprego na Honeywell, que é aqui em Guarulhos. Sim. Não sei se você conhece, é uma automotiva. Conheço, que né, ali na beira da Dutra, né? Isso. Trabalhei lá por 1 ano e recebi uma proposta para vir para Jacareí. Eu queria voltar para o Vale, né? E aí eu vim trabalhar na Latecoère. Latecoère. Meu sonho É era francesa? francesa. Uhum. Inclusive, eu fiquei na França, fui lá na Airbus visitar a planta Quer dizer, você deles. conhece o Louvre, Conheço, eu fui para Paris. torre. É. Você chegou no topo da torre ou não? Fui. E é lindo ali, né? Gente, Parece que Paris é desenhado, não parece? Sim. Não, Quando eu fui pra lá também, eu olhei e falei, nossa, parece ali o Arco do Triunfo. É muito bem desenhado ali, né? não, Cláudia, e a Lerda que subiu a pé toda aquela escadaria. Eu não Mas sabia por quê? eu não sabia, não prestei atenção, não vi que tinha elevador, porque tinham 2 filas. Peguei a fila do lado de cá e fui subindo. Achei que só podia ir a pé. Esperta, hein? Esperta. Subiu Loira. tudo aquilo a pé Loira. Fazer o quê? Subir a pé. e ninguém te alertou? Não, tinha Você tava muita gente sozinha? tava sozinha. Eu fiquei em Paris sozinha. Mas foi muito legal. Mas foi uma recompensador, né? Quando chegou no experiência. topo, né? Foi. Porque lá, se eu não me engano, você pode ir até o meio, parece que até o ticket que eles vendem tem Isso. até a metade, depois tem o ticket que você vai até o topo. Se eu não me engano, se eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que tinha pra você
ia até o meio e até o topo. Falei, puta, eu vou vir aqui pra ir até o meio? Não, vou até o topo. O Cláudio, eu não lembro se eu fui até o topo ou não. Eu lembro que eu fui... Eu fui até o topo. Não, esse, se for... Eu acho que na minha época não tinha. Não sei que ano você foi. Mas 2008 eu acho que não tinha esse até o topo. Tinha só um nível. E aí fui, eu tive essa experiência. Mas você não desceu a pé não, né? Não. Ah, tá. E aí depois eu fui... fiquei na Latecoère, depois eu tive uma proposta. Olha pra você ver como o mundo é pequeno, né? Quando eu trabalhei na Austrália, eu tive a oportunidade não só de estudar, eu trabalhei numa empresa lá chamada Höganäs, que eles produzem pó de metal. Pó de metal? Para ser depois utilizado para... Você produz peças moldadas com o próprio metal em pó. E ele facilita a usinagem, não tem serviço de usinagem depois. A Magnete Marelli é uma das empresas que compra pó de metal. Você comprime aquilo e não precisa fazer mais nada. Não. Aí você tem, lógico, a parte que vai pro aquecido, mas quando ele comprime, você não tem usinagem depois. Que legal. E eu comprava sucata, né? Aí tem uma história muito legal. Que eu fui com um comprador que trabalhava comigo, inclusive a gente estava lembrando outro dia, né? Eu estava fazendo uma live, ele entrou na live lembrando dessa história. A gente foi comprar sucata. E aí eu ia mesmo os sucateiros mesmo, né? Naqueles caras que andavam armado, com aquela correntona de ouro. Sério? E negociava numa boa, assim, sentava na mesa. Eu nunca tive medo de sentar e negociar, né, algum item com um fornecedor. Só que ele resolveu chamar a gente para almoçar. E o medo de levar um tiro? Carro blindado. E aonde era isso? Lá em São Paulo. A gente foi Putz, como que é o nome daquela churrascaria? A gente foi almoçar. Esqueci o nome. Churrascaria lá em São Paulo, que é super famosa e tudo. E o medo de levar um tiro. Mas é uma história que depois a gente voltou rindo no carro, né? Falou, gente, já imaginou? Que medo que dá com... E você indo negociar, na verdade, a compra do metal. Do metal. Só que eu trabalhei na Höganäs lá na Austrália. E aqui no Brasil eu entrei na mesma empresa, lá em Mogi das Cruzes. Foi muita coincidência, sabe? Entendi. Surgiu essa depois de alguns anos você foi e trabalhou na mesma empresa. Trabalhei na Höganäs. Só que aqui no Brasil. Isso. Aí depois eu saí, né, e fui trabalhar com música, que é meu sonho, né? A pessoa queria ser cantora. Você vai dar uma palhinha no final, lógico, né? Gente, eu tô pensando ainda. Então tudo Nossa, porque eu tenho uma família de músicos, né? Inclusive meus sobrinhos, a família inteira é muito musical, né? E eu tinha uma empresa de música para casamento junto com meu esposo. Na época eu era casada e a gente montou essa empresa. A loira do banheiro casou, então? Casou 2 vezes. E hoje eu tô solteira. Tá. E aí não deu certo, separei, e aí ele ficou com a empresa e eu voltei pro mercado e eu fui trabalhar na Gates. Ali em Jacareí. Isso. Que é também correios, tensionadores. E ali eu fiquei como gerente de compras durante 5 anos. Então foram 20 anos trabalhando em supply chain, né, na área de suprimentos, logística. E é uma área muito boa porque você aprende a negociar muito bem, né? Você sabe que e acho que um dos skills para você estar trabalhando numa área de compras é você saber fazer a leitura da pessoa no momento da negociação, né? Isso é muito importante. Acho que em qualquer negociação, se você souber de alguma forma ler a forma como a pessoa tá te passando aquilo, acho que já é você já tá um step à frente dela, né? Você é um cara que entende bem da parte comercial, né? Então, é exatamente isso, né? Você tem que identificar com quem você tá lidando. E quando você é líder também, né? Eu trabalhei com liderança desde então, eu só fui líder nas empresas que eu trabalhei, né? Entendi. E aí eu saí da Gates na época, fiquei 5 anos e fui trabalhar na UPL. Aí eu me mudei para Campinas. UPL também é do setor água, é concorrente da Monsanto, né? E da Syngenta, tudo são grandes players no mercado, né? Só que lá eu fui trabalhar como gerente de processo e melhoria contínua, né? Uma área totalmente nova. Totalmente nova, nunca tinha trabalhado com isso na minha vida. Foi um desafio para você. Foi um desafio. Como tudo na sua vida foi, né, gente?
Foi tudo muito ralado, muito batalhado. E lá, Cláudio, foi onde eu descobri o meu porquê, sabe? Porque depois de tantos anos. Depois de tantos anos. Porque você tem que encontrar o porquê que você faz algo que você ama fazer. Tá vendo? Porque eu tô aqui? Do meu jeito pode, né? Do seu jeito pode. Tá então... vendo, gente? Tô até contando segredos aqui. Contando, né? E aí, nisso, eu trabalhei na UPL por 6 anos. Lá que eu conheci o que eu trabalho hoje. Né? Eu trabalho com métodos ágeis, trabalho com transformação ágil. Eu implementei agilidade, que cultura bacana. Ágil dentro da empresa. E foram quantos processos, mais ou menos? Você lembra, mais ou menos, quantos processos você conseguiu melhorar dentro da UPL? Olha, Cláudio, só mapeamento, trabalhei em torno de 280 processos mapeados dentro da organização. E qual foi o processo que você falou, nossa, esse aqui mexeu com a empresa? Eu trabalhei com 2 projetos, eu acredito que foram os que mais mexeram. Um deles foi com a parte de inovação. Mapeei todo o fluxo de inovação da empresa, onde trouxe muitas melhorias, né, e facilitou até a implementação de um software depois que a Índia trouxe. Que legal. E o outro que eu implementei, que eu acho que foi, sim, que foi a agilidade, né, onde a gente implementou a cultura ágil dentro da empresa, mas o impacto que teve dentro do time comercial. E é uma área muito importante dentro de uma companhia, né? Porque sem a área comercial, acho que, lógico, competente, nenhuma empresa vai para frente. Porque acho que tudo nasce em venda. Se você não tem a demanda, né, você não tem a produção, você não tem as outras áreas da empresa. Então acho que tudo é igual a gente vê. Às vezes você vende um sonho, aí depois que você vende o sonho, você constrói ele, né? Isso. Eu uso até uma analogia, né? Eu falo que a área de vendas é o coração da empresa. E o sangue são todas as outras áreas, as outras que são as pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, sem o sangue, o coração não pulsa, mas o coração é o que faz você estar vivo. Exato. Então, eu uso essa analogia até nos meus treinamentos, né? Nas palestras que eu ministro. Treinamento, acho que você está indo lá na frente, né? Depois da UPL, é isso? Isso. Depois da UPL, eu montei a minha empresa, né? Qual é o nome da sua empresa? Qual é o nome da sua empresa? Por um acaso ela tá rodando aqui na You Here? Tá, gente. Vocês estão vendo aí a MetaBrain, né? MetaBrain Institute, que é um instituto, né, de treinamento, de educação e de consultoria. E o Cláudio, eu acho que você não sabe disso. O que é? Você que me estimulou a criar esse nome. Sério? Quando eu vou contar para vocês agora segredos dos bastidores aqui. Né? O Cláudio, quando eu resolvi empreender, né? Eu conversei, bati um papo com o Cláudio, encontrei com ele, com a Rê, né, no shopping, né? E aí ele falou, não, vamos conversar, vamos marcar um almoço. Aí eu marquei um almoço com ele. E aí você me pagou o almoço. Paguei o almoço? Você pagou o almoço. Isso quer dizer que você tá devendo um almoço pra mim? Tô devendo almoço. E aí, você pagou o almoço e ainda me deu um monte de orientação e de mentoria do que fazer e o que não fazer. E na época, você contou pra mim da You Here, que ainda tava lá nos Estados Unidos, que você tava trazendo. E eu achei esse nome fantástico. Eu falei assim, gente, eu tenho que criar um nome, assim... de impacto. De impacto, né, pro meu negócio. Então você que foi que legal, grande fico muito feliz de saber disso. Não sabia. Verdade, não. Pode se sentir. Você me estimulou. Elogiado. Saber disso. E por que MetaBrain? Tem um nome, né? Até eu criar alguma coisa com o You, porque eu adorei o You, né? E aí eu falei assim, porque eu mexo com transformação, né? O meu legado é de transformação de pessoas e empresas. E eu queria um nome que tivesse ligado com isso. E meta vem de metanoia, né? Vem de metaverso, vem de tudo que tem ligado com inovação, né? Com transformação. E o brain que tá ligado com mindset, com mentalidade. E aí que eu criei a MetaBrain. Aí surgiu esse nome, fui buscar, não tinha ainda no mercado. Que legal. Consegui, né? Parabéns. Criar esse nome. E desde então venho fazendo um trabalho aí de desenvolvimento da empresa.
Que legal, que legal. E hoje, o que você oferece dentro dessa empresa? Só para a gente entender um pouco, quais são os serviços, quais são os produtos que você tem dentro dessa empresa hoje? Perfeito. Então, vai ter surpresa aqui hoje. A gente adora surpresa. A surpresa é para vocês, não é para mim não, tá? Vai ter surpresa. Então é o seguinte, olha, eu trabalho com planejamento estratégico, então eu ajudo as empresas a definir missão, visão, propósito, valores e definir toda a parte estratégica do negócio. Né? Então, Quer dizer, se eu tenho um problema dentro da minha empresa, eu posso contratar você para você ver os processos que eu posso melhorar e talvez implementar alguma metodologia para isso aí. Isso. Eu trabalho com os métodos ágeis, que são os métodos que vêm lá do Vale do Silício. Uhum. Então, são essas grandes empresas que utilizam já. E você usa a metodologia ágil em negócio? Em negócio. Porque é comum usar na área de TI, né? Sim. É muito difundido na área de TI. Isso. E eu trago isso para o ambiente corporativo. Então, hoje está sendo muito utilizado para mudança de cultura organizacional. Então, eu trabalho com educação corporativa. Então, eu trabalho com treinamento de líderes, onde eu trago um treinamento de liderança ativacional, né? Trabalho com treinamento de liderança ágil, que são 2 conceitos, e trabalho com consultoria corporativa, onde eu entro numa empresa e implemento os métodos ágeis, que foi onde eu tive muito resultado positivo dentro das empresas, aumentando produtividade. E hoje, dentro dessa sua empresa, você tem também parcerias tecnológicas, né? Tem. Que ajudam nos processos e tal. Tem várias parcerias assim, né? Sim. Eu vou dar um exemplo que a gente acaba fazendo, né? Implementei numa empresa e um dos maiores problemas é que o RH tinha muito acúmulo de atividades, muito chamado, o dia inteiro chamado, e a gente identificou que era porque benefícios não tinha um manual, não tinha informações. E nisso a gente desenvolveu um manual de benefícios e compartilhou na intranet da empresa. Depois o segundo passo foi entrar com a tecnologia, e a gente entrou com o robozinho, o chatbot lá, que respondia as perguntas. Que é uma das empresas que você é parceira hoje. Isso, exatamente. Legal. E isso você consegue fazer em qualquer processo da empresa? Do tipo, eu coloco lá Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. Isso. E, quer dizer, você consegue de alguma forma implementar isso nos processos e para eles ganhar agilidade. Lógico que vem antes aí a sua, na verdade, no serviço de vocês com a metodologia ágil. E aí depois disso implementando com a parte sistêmica, que é o software, né, para complementar a parte processual, porque o processo, a partir do momento que você tem um processo quadrado, você não pode também implementar um software num processo quadrado. E então você vem para melhorar esse processo, a partir do momento que ele já está nesse momento rodando, aí você vem com o software que é ali, eu diria, para fechar com chave de ouro, é isso? Exatamente. E você falou o bingo, né? Você deu a cereja do bolo, né? Que a gente não automatiza processo que não está redondo. O ideal é você primeiro melhorar ele, deixar ele redondo, para depois você automatizar. E essa é a dor de muitas empresas hoje, né, Gi? A maior parte das empresas tem essas dores. E você, quando você vê isso dentro de uma empresa, porque você falando em processos hoje dentro de uma empresa, para quem que você vende isso primeiro? Porque às vezes a gente que vem da área corporativa, a gente sabe que às vezes você vender algo internamente é muito custoso, entendeu? Principalmente na área de processo, porque se os processos estão rodando de uma certa forma e dando resultado, de alguma forma quem está ali tem que mostrar que se tiver alguma metodologia ou até uma revisão desse processo, o que a empresa vai ganhar com isso? Você tem essa dificuldade dentro, até para você usar, ter parceiros dentro da empresa para você vender o seu produto? Sim, é muito difícil porque a pessoa já quer o resultado, né? Não é igual eu comprar um produto. Você sabe que você vai receber esse produto. Você ainda não está vendo o resultado quando você contrata um serviço. Entendi. Né? Só que a agilidade, ela traz benefícios. O aumento de produtividade, agora, se você for direto com a área comercial, no máximo, no mínimo, 20% de aumento do seu faturamento você vai ter. Eu tenho resultados... Então, lá na frente, você vai ter um KPI
que vai estar mostrando isso para você. Então, quer dizer, eu tô lá no meu board, na diretoria, a gente só vai analisar esse KPI e falar, poxa, aquele trabalho que a Gisele fez refletiu aqui. Sim. Teve uma empresa que eu implementei que aumentou em 180% o faturamento deles. Por quê? Simplesmente ele tinha um processo muito manual. Eu implementei um sisteminha de vendas order to pay, que é aquele que a gente implementa dentro de uma plataforma. Ele aumentou o faturamento dele só de implementar isso. E isso com a visão de vocês, que veio a parte de processos e as metodologias ágeis. Isso. Que legal. Porque primeiro você tem que entender as dores que existem dos clientes e a dor dentro da empresa. E tratar essas dores. E é aí que eu faço esse trabalho. Só que o mais legal, Cláudio, é a mudança da cultura. Porque quem que acaba dando as soluções e ajudando não sou eu. Eu sei muitas vezes a melhoria. Mas eu faço de uma forma que as pessoas... dão as ideias. Elas comprem isso aí para até dar continuidade dentro da empresa, correto? Isso, porque a partir do momento que você dá uma solução para uma ideia, você se torna dono dele. Sim. Você tem um compromisso. Sim. E você quer implementar e fazer com que isso dê certo. Então, Exato. Isso é a verdadeira mudança de cultura. E vira um filho seu ali dentro da companhia, né? Você vai ter orgulho de mexer com aquilo e falar, poxa, olha o que eu dei de retorno para minha empresa, né? Isso, tanto que hoje, para as empresas, é mais fácil você entrar por RH, com a cultura ágil, do que por outras áreas, na hora que você vai prestar uma consultoria. Entendi. Aí você começa pelo RH e os outros gestores veem o resultado que deu, fala, poxa, por que eu não faço isso na minha área? Então quer dizer que você está chegando ali nos gestores e mostrando para eles que pode evoluir também nas áreas deles, né? Isso. E eu tenho um método exclusivo. Ah, é? É. Então eu tenho um método exclusivo. Fala pra gente aí desse método e o que tem pra gente aí que é surpresa. Então. Acho que tem a ver com a surpresa, não tem não? Tem sim. Esse método é exclusivo, não posso contar, mas a gente trabalha nos domínios da agilidade, né? E é onde a gente consegue fazer esse trabalho com resultado realmente, tá? E consegue mensurar. E eu trabalho com treinamento de liderança, desenvolvimento mesmo de liderança. Então eu trabalho... Tem até uma empresa, a Tria Software, eles fizeram um treinamento com você, eu conheço o pessoal de lá, um pessoal muito bacana, um abraço para vocês aí, pessoal da Tria. Um abraço, a Juliana que me chamou para fazer esse treinamento de liderança ágil lá, né? Só que lá não foi o ativacional, foi só liderança ágil. E mesmo eles trabalhando com agilidade... porque é uma empresa de software, né? Isso. Só que eu mostrei uma outra visão, uma outra abordagem da agilidade voltada para o ambiente corporativo. Porque eles têm noções do que é agilidade para desenvolvimento de software, mas não para gestão de pessoas. Para você ter mais produtividade da equipe. Até foi um feedback deles, eu fiquei muito feliz com isso. Bacana. Quer dizer, uma outra visão... que você pode implementar a metodologia ágil, né? Isso, exatamente. E eu tenho um sócio, né, que na verdade eu chamo de aliança, né, porque aliança é igual casamento, né, é mais forte até do que uma parceria, né? Sim. Que é o Diogo Garcia, que foi o criador desse livro, né? Mostra esse livro pro pessoal aí, também tiver interesse. Gente, descubra a sua personalidade e a sua essência. O Diogo Garcia... Ele é um psicólogo, né? Um trainer incrível. E ele trabalha hoje com Enneagrama. Diogo, o nome dele? Diogo Garcia. Diogo, quero um livro pra mim, hein? Você vai mandar um livro pra mim, ó. Eu tô falando aqui pra ela, hein? Então, aí vem a surpresa agora. E o Diogo tá vindo aqui pra São José, né? Que bacana, pra sério? dar esse treinamento junto comigo de liderança ativacional. Nossa, que bacana. Aí é onde que é o segredo, né? Quer ter mais resultado com a sua equipe? Quer com que os seus liderados façam o que você precisa que seja feito, que vai agregar valor? Vem pro treinamento, né? Então é isso que eu falo. Venha pro treinamento e aprenda como fazer. No Enneagrama você vai entender os 9 tipos de personalidade. Então dentro de uma mandala existem 9 tipos de personalidade que você já nasce com ela, gente. E nesse treinamento você vai entender a sua. Que legal, E você começa a entender a dos seus clientes. Então chama Ennea Business, porque a gente vai focar time comercial também, né? Você vai entender, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, você é tipo 2. Ennea tipo 2. Consegue identificar. Eu já consigo identificar porque eu fiz a formação, mas... Então para, Gi, para. Não fala muito, porque o pessoal em casa tem que acessar o seu Instagram
Isso. Entendeu? Para saber mais sobre esse curso, tá? E assim, o que você tem para dar para o pessoal que está assistindo em casa hoje? Então, esse curso de liderança ativacional são 2 dias, é uma imersão, na verdade, né, que nós vamos estar fazendo no dia 20 e 21 aqui de maio, no mês que vem. E nós vamos sortear 20 vagas. 20 vagas? 20 vagas aqui no podcast. Então, que legal. Quem quiser participar do treinamento, tiver essa disponibilidade e quiser ganhar, eu vou postar hoje no meu Instagram da minha empresa. Então tem que seguir do Meu Jeito Pode, tem que seguir a MetaBrain Institute, e no meu Instagram vocês vão marcar 3 pessoas. Que legal, Gi. Bacana. Vocês vão compartilhar isso com 3 pessoas do Meu Jeito Pode, e eu vou fazer um sorteio dessas 20 vagas e vou divulgar o sorteio, tá? Que legal, Gi. No seu Instagram. Vou no Instagram da minha empresa, e você pode também depois, Cláudio. Acho que é legal com você certeza, publicar depois, porque eu vou fazer um sorteio randômico. Pô, tá? Obrigado, Gi. Obrigado. Não esperava por isso, não. É legal, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E principalmente, eu acho que uma área deficitária hoje é justamente outra. Você está trazendo uma inovação para essa área, entendeu? Principalmente de negócios. Com o Diogo, entendeu? Implementar isso na área de negócios e você conseguir identificar as pessoas e saber lidar com cada tipo e as pessoas saberem qual tipo ela pertence, que é a característica que ela tem, isso eu acho que é muito importante e agrega muito para a companhia, né? Então, eu acho fantástico isso aí, até uma inovação que vocês estão fazendo, e espero... Na verdade, espero não. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse curso de vocês aqui. Eu vou estar trabalhando aí para alavancar esse curso de vocês. E espero que vocês também, gente, sigam a Gisele, sigam a empresa dela, justamente para a gente estar aí ajudando nessa inovação, porque para mim hoje, ela falando, é uma inovação que ela e o Diogo estão fazendo no que diz respeito ao processo de negócio. E assim, se você me permite finalizar com uma frase aqui, Cláudio, eu falo que grandes líderes, eles são motivados por grandes causas e não por circunstância. Então, se você quer ser um líder melhor, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua empresa, né, vem participar do treinamento, porque você vai ter uma causa para você e vai aprender a como você vai implementar essa causa. Que legal, Gi. Gi, obrigado por você ter vindo aqui, ter, na verdade, doado um pouco do seu tempo aí. A gente sabe que a vida de empresária, de coaching é muito corrida. Agradecer também quem ficou até agora aí assistindo aí do Meu Jeito Pode. Espero estar trazendo nos próximos capítulos aí bastante coisa boa para vocês, como a própria Gisele disse aí, e com essas inovações que a gente tem no mundo, não corporativo, não tanto a gente falar um pouco mais de negócio, mas também dessas inovações que a gente acaba trazendo. Muito obrigado, Gisele. Espero recebê-la em outras oportunidades com novos produtos da sua empresa. E sucesso! Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Obrigada por estarem me ouvindo e vou te esperar no treinamento. Você com certeza estaremos lá com uns 20 participantes. Exato. Obrigado. Obrigada.